Então hoje vamos começar a ver uma coisa diferente, a introdução às bases de dados e a ver uma linguagem diferente também, que vamos usar a partir de agora em paralelo com o Python para o trabalho final e na parte final desta matéria. Vamos ver, vou falar um pouco de bases de dados, do modelo relacional de guardar os dados em tabelas e desta linguagem SQL, Structured Query Language, que é uma linguagem pensada especificamente para lidar com bases de dados. Portanto, facilita bastante a criação de tabelas, a inserção de dados e depois o tipo de perguntas que podemos fazer quando queremos consultar os dados. E vou falar um pouco neste sistema de gestão de bases de dados, o SQLite 3, que é um motor de bases de dados bastante pequeno, fácil de usar e simples, e é o que nós vamos depois usar em combinação com o Python. Na hora a seguir vou falar como combinar estes dois. Então, a ideia aqui das bases de dados, vocês já, no fundo, já lidaram um pouco com isto, quando criaram, por exemplo, matrizes com listas de listas, quando criaram dicionários e assim. Basicamente, a ideia é que nós queremos guardar os dados de uma forma estruturada que nos facilite o acesso depois à informação, a maneira como nós podemos utilizar os dados. Um sistema de gestão de bases de dados é um sistema dedicado a gerir os dados armazenados e a facilitar a interação com os dados, as consultas à informação que está lá. É uma combinação basicamente de três coisas. A base de dados em si, que será, normalmente, é um conjunto de ficheiros, um ficheiro é um conjunto de ficheiros, porque nós queremos guardar os dados de forma persistente. É possível também criar bases de dados em memória, mas essas depois desligamos o computador, desaparece tudo. Portanto, normalmente, será um ficheiro, no caso do SQLite, ou um conjunto de ficheiros onde guardamos os dados. Depois temos o motor de base de dados, que é aquele software com o qual interagimos, que está a gerir esse ficheiro. Portanto, no caso do SQLite, vocês vão ter um ficheiro binário, não vão interagir diretamente com esse ficheiro, porque está num formato próprio do SQLite. Vão sempre aceder aos dados através ou da biblioteca do SQLite do Python ou da consola do SQLite, que vocês também podem instalar. Portanto, esse é o outro componente do sistema de gestão de bases de dados, é o programa que gera os dados e com o qual nós interagimos. E depois tem uma componente mais conceptual, que é o esquema da base de dados que estamos a criar. Portanto, a estrutura lógica de como os dados estão organizados. E estes três em conjunto criam o nosso sistema de gestão de bases de dados. O modelo de dados que nós vamos usar aqui, há vários diferentes, mas nós só vamos falar neste, é um modelo relacional com o qual vocês já estão bastante familiarizados, se já usaram folha de cálculo, por exemplo. Portanto, basicamente, os conceitos fundamentais deste modelo relacional é que nós temos um registro, um objeto, uma entidade, que é um tuplo. É um conjunto ordenado de valores, que tem sempre aquela ordem, portanto, é mesmo o equivalente ao tuplo que vocês já usaram no Python. E isto corresponde a uma linha numa tabela. Portanto, a linha na tabela será uma entrada, tem aquele conjunto de valores. Depois temos os atributos, ou os campos, que são as colunas da tabela. Os tuplos vêm sempre pela mesma ordem, porque o primeiro valor é, por exemplo, o nome, o segundo a morada, o terceiro o número de telefone, algo assim. E então, esses são os campos diferentes, são as nossas colunas da tabela. E a relação é a tabela que guarda um conjunto de tuplos, em que têm todos os valores pela mesma ordem, correspondentes àqueles atributos. Portanto, essa é a noção aqui do modelo relacional da base de dados. Nós temos os nossos dados organizados em tabelas, cada linha da tabela é uma entidade, é um objeto, cada coluna da tabela é um atributo e a tabela toda é a relação onde nós guardamos os dados. A base de dados relacional tem estas relações todas e tem também ligações entre si. Nós vamos ver que nós podemos ligar tabelas umas às outras e a base de dados estará composta por um conjunto de tabelas relacionadas umas com as outras. Portanto, este é o modelo que nós vamos usar, é o modelo que está implementado no SQLite e é o modelo que nós vamos usar para guardar os dados e aceder aos dados. Vamos ver aqui um exemplo. Este exemplo já é um pouco desatualizado, porque, entretanto, os clubes de vídeo já praticamente desapareceram, mas nos velhos tempos havia clubes de vídeo onde se alugava vídeos às pessoas e aqui tem um exemplo do que poderia ser a tabela dos filmes na base de dados do clube de vídeos, em que nós temos o título, o tipo, a classificação, podia haver aqui outra informação,
E precisamos também de uma forma de identificar cada registro. Deve haver uma maneira de nós conseguirmos distinguir os registros um do outro. E aqui há uma noção importante nas tabelas, que é a noção de chave primária. A chave primária, numa relação destas, numa tabela, é um conjunto de atributos tais que os valores nunca se repitam na tabela. Em geral, nós não vamos usar vários atributos, vamos usar só um e garantir que esse nunca se repete. Por exemplo, neste caso, nós acrescentarmos aqui um identificador do filme e este identificador é único para cada uma das entidades na tabela, para cada linha da tabela. Portanto, basta usar este atributo como chave primária e nós temos uma garantia de que conseguimos ir identificar qualquer um daqueles filmes, porque todos os filmes têm um identificador diferente. Mesmo que o título seja o mesmo, o tipo seja o mesmo, assim. Então vamos fazer o mesmo para os clientes. Nós temos aqui a tabela dos clientes, nome, morada, cartão de crédito e temos um identificador para cada um. Essa será a chave primária. E é importante, em todas as nossas tabelas, temos uma chave primária, precisamente para garantir que não vai haver confusão entre os registros nas tabelas. Podemos sempre distingui-los. Agora, temos duas tabelas, uma dos clientes e uma dos vídeos, e nós queremos saber quem é que alugou qual vídeo. Portanto, quando há um aluguer, quando alguém leva um vídeo e depois devolve assim, nós queremos registar isso também na nossa base de dados. Então podemos criar uma nova tabela dos alugueres, onde registamos a data em que o vídeo foi alugado, a data em que o vídeo foi entregue, e precisamos também de registar quem é que alugou esse vídeo e qual foi o vídeo que foi alugado. E para isso podemos usar os identificadores do cliente e do vídeo. Ou seja, nesta tabela nós vamos cruzar a chave primária da tabela dos clientes e a chave primária da tabela dos vídeos para saber quem é que alugou qual vídeo. Neste caso, esta tabela tem estas duas chaves externas. Tem campos na tabela que estão a apontar para chaves de outra tabela. E é assim que nós conseguimos relacionar os dados nas várias tabelas. Esta tabela tem também a sua própria chave primária. Há um identificador do aluguer, porque cada aluguer tem uma instância diferente, é único. E então nós incluímos este identificador para distinguir os alugueres. Isto porque pode acontecer que a mesma pessoa alugue uma cópia, alugue o mesmo vídeo várias vezes, por exemplo, ou até pode levar duas cópias do mesmo vídeo na mesma data ou algo assim. Mas o identificador do aluguer distingue instâncias diferentes do aluguer. Portanto, aqui temos a chave primária, que nunca se pode repetir nesta tabela. Temos chaves externas, que são valores nesta tabela que apontam para as outras tabelas, para as chaves primárias das outras tabelas. Na outra tabela, por exemplo, na tabela dos clientes, o identificador do cliente nunca se pode repetir, mas nesta tabela o identificador do cliente pode-se repetir, porque o mesmo cliente pode alugar vídeos várias vezes. Portanto, a chave externa pode ocorrer repetida nesta tabela, mas na tabela onde é chave primária não pode ocorrer repetida. Portanto, este é o esquema como nós podemos cruzar informação em várias tabelas, como podemos identificar os registros numa tabela e como podemos guardar as informações desta forma. Agora, tendo em mente esta maneira de guardar os dados, nós podemos também pensar numa linguagem específica para isto, que nos facilita a tarefa de criar estas tabelas, inserir os dados e fazer perguntas. E esta SQL, Structured Query Language, é uma linguagem especificamente pensada para lidar com este tipo de dados. A noção de query aqui vem de que muitas vezes nós usamos para fazer uma pergunta à base de dados, uma query, mas inclui mais do que isso. Inclui também comandos para criar tabelas, para inserir dados, para alterar valores, para apagar tabelas e assim por diante. Esta linguagem vai ser interpretada pelo motor do sistema de base de dados. Portanto, no nosso caso será a biblioteca do SQLite que vai interpretar esta linguagem. Portanto, esta linguagem não é Python. Mesmo quando usarmos SQL a partir de Python, vamos enviar os comandos SQL para a biblioteca do SQLite e é lá que eles vão ser interpretados. Pode também ser usado interativamente quando nós usamos a consola do SQLite. Vocês podem instalar a consola do SQLite e dar diretamente os comandos SQL, exatamente como fazem na consola do Python. Só que nesse caso têm de usar a linguagem de SQL em vez de Python, porque estão a usar esse outro interpretador. Nós vamos ver vários exemplos disto. E a vantagem de usar o SQL é que facilita muito a criação de tabelas, a inserção e modificação de dados e especialmente as perguntas que nós fazemos à base de dados. Está muito pensada para facilitar o tipo de perguntas que podemos fazer.
Então vamos ver um exemplo como é que nós podemos criar uma tabela na base de dados com o comando SQL. O comando para criar tabela é create table, depois damos o nome da tabela e entre parênteses vamos dizer quais são os campos da tabela, ou seja, quais são as colunas que nós vamos ter na tabela. Cada um desses campos terá um tipo, portanto aqui entre parênteses dizemos sempre o nome do campo e o tipo desse campo, vírgula, o nome do outro, o tipo do outro. No SQLite nós temos basicamente estes 4 tipos, na verdade só vamos usar os primeiros 3 na maior parte dos casos, que são números inteiros, podem escrever int ou integer, números fracionários, podem escrever float ou real no tipo, strings de texto, será text, e podem também usar booleanos, que põem do tipo boolean, mas o SQLite os booleanos é um número, se é 0 é falso, se é 1 é verdadeiro, ele guarda também como número. No SQL Standard há muito mais tipos aqui, porque as bases de dados podem otimizar, por exemplo, quanto espaço é que reservam para o texto, tipos diferentes que podem guardar e assim. Portanto, isto não é bem SQL Standard, é um subconjunto específico do SQLite, mas nós, como vamos usar o SQLite, vamos focar mais nestes. Então vamos supor que nós queríamos criar uma tabela com as massas dos vários elementos químicos. Nós podíamos fazer isto, create table, dávamos o nome da tabela, massas, e agora vamos identificar as colunas que nós queremos. Queremos uma coluna com o símbolo químico, que é do tipo text, é string, e queremos uma coluna com a massa, que é do tipo float, para termos valores com casas decimais. Portanto, assim será a forma como nós criamos uma tabela em SQL. Já agora há aqui um detalhe, que é este ponto e vírgula no fim, que no SQL Standard o ponto e vírgula é um caractere que separa diferentes comandos. Portanto, se vocês derem uma lista de comandos SQL, têm de os separar sempre pelo ponto e vírgula. Quando vocês estão a usar o SQL a partir do Python, como nós vamos ver na hora a seguir, se mandam só um comando, não é preciso pôr o ponto e vírgula, porque se é só um comando, não é preciso separar de outros comandos. Mas se vocês estão a usar a consola do SQLite, o interpretador que está à espera que vocês deem o comando só sabe que acabaram de dar o comando quando encontrar o ponto e vírgula. Portanto, quando estão a dar comandos na consola, têm de pôr o ponto e vírgula no fim, senão ele vai aparecer uma nova linha à espera que vocês continuem. Se isso acontecer, também podem pôr logo o ponto e vírgula e ele executa o comando. Portanto, ponto e vírgula é o separador entre comandos SQL e na consola do SQLite têm de pôr sempre ponto e vírgula no fim para ele saber que vocês acabaram de dar o comando. Em SQL, as palavras-chave podem ser escritas com maiúsculas, minúsculas, como vocês quiserem. Por exemplo, aquele create, o table, os tipos e assim por diante. Mas é comum escrever tudo em maiúsculas, porque assim é mais fácil de ver o comando que estão a dar e o que é que são as palavras-chave, as palavras reservadas para o interpretador. No SQLite, os nomes que vocês põem ali, por exemplo, aquele massa, símbolo, massa, os nomes que nós criamos para os campos e para as tabelas, também tanto faz se escrevem em maiúsculas ou minúsculas. Ele não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. No entanto, é conveniente escreverem de forma consistente, até porque é mais fácil depois ler. Se escreverem às vezes com maiúscula, às vezes com minúscula, depois pode fazer um bocado de confusão. Noutros sistemas de bases de dados pode haver distinção entre maiúsculas e minúsculas. Portanto, isso agora depende do sistema que estão a usar. Também devemos sempre especificar uma chave primária. Não é boa ideia criar uma tabela assim, em que não temos nada que identifique inequivocamente cada um dos registros. Neste caso, nas massas dos elementos químicos, nós podemos criar podemos atribuir à chave primária o campo do símbolo, porque sabemos que o símbolo do elemento químico nunca vai repetir nesta tabela. Isto cria uma restrição de integridade no sistema de gestão de bases de dados que vai impedir que seja acrescentado um registro ou alterado um registro de maneira a criar repetições na chave primária. Portanto, se vocês tentarem introduzir 2 vezes o mesmo elemento, ele não vai deixar de fazer isso. Vai ficar sempre lá um. Portanto, essa é uma vantagem de nós dizermos aqui na criação da tabela, especificarmos logo qual dos campos que declarámos anteriormente é a chave primária. Para isso, pomos aqui primary key e, entre parênteses, a combinação de campos que não pode ser repetida. Normalmente, nós vamos usar só um, que é aquele que funciona como chave, que não tem repetições.
Portanto, se fizermos isto, avisamos o sistema de gestão de base de dados que não pode permitir repetições naquele campo e assim, se acontecer alguma coisa mal, por exemplo, queremos introduzir por engano 2 vezes o mesmo elemento, ele não deixa e não aparecem essas repetições na tabela. Então vamos ver como é que criaríamos esta tabela dos filmes. Nós usávamos aqui o Create Table Filmes, é o nome da tabela. Depois temos o identificador do filme, filme ID, que é um inteiro. O título é texto, o tipo é texto, a classificação também, e depois especificávamos como chave primária o filme ID. O double também pode ser usado como float, eu esqueci de alterar ali, mas o SQLite interpreta da mesma maneira. Noutros sistemas de base de dados vocês podem especificar o número de bits de precisão que têm. Por exemplo, aqueles 64 bits que o Python usa é double precision. O single precision são só 32 bits, tem menos algoritmos significativos. Mas no SQLite é tudo com 64 bits, portanto é igual, qualquer que seja float, real, double que vocês usem, vai dar a mesma coisa. Aqui, se vocês fizerem isto na consola do SQLite, notem que isto não é consola do Python, isto é consola do SQLite, depois vocês vão experimentar também. Se vocês escreverem aqui Create Table Filmes, Filme ID, título, tipo, vírgula, se fizerem Enter, ele não vai executar isto, porque ainda não tem o ponto e vírgula, sabe que ainda não acabou o comando. Então vai-vos aparecer este prompt, onde vocês podem continuar a escrever. Portanto, não precisam de pôr tudo na mesma linha, podem partir em várias linhas, só quando chega ali ao fim o ponto e vírgula e fazem Enter, então ele executa. Sim? Sim, ele tem, sim, acho que sim, a sintaxe é essa. De qualquer maneira, vocês têm, a primary key tem de referir um dos campos que vocês já definiram antes. Não podem dizer antes disso. Mas eu penso que tem de estar no fim, sim, senão ele vai se queixar se aparecer outra coisa à frente. Mas isso podem experimentar depois, se quiserem. Se quisermos criar a dos clientes, mesma coisa, vamos especificar todos aqueles campos. Portanto, Create Table, nome da tabela, e entre parênteses os vários campos, as várias colunas, e cada uma com o seu tipo. E indicamos também a chave primária, neste caso o identificador do cliente. Mesma coisa para a tabela dos alugueres, neste caso a chave primária é o identificador dos alugueres, a chave do cliente, o cliente ID e a chave do filme não são chave nesta tabela. Portanto, notem que estes valores só são chave naquela tabela onde nós queremos impedir que sejam repetidos. Se nós temos uma tabela com chaves externas em que esse valor pode aparecer várias vezes, por exemplo, o mesmo cliente alugar vários vídeos, nós não podemos dizer que pertence à chave primária ali. Não podemos usar esse como chave primária. Se quisermos eliminar uma tabela, podemos usar o drop table e o nome da tabela. Isto apaga mesmo a tabela do sistema de gestão de bases de dados e inclui todos os registros que estiver lá. E é também irreversível. Portanto, convém usar isto com cuidado. Se tiverem informação que queiram, evitem fazer o drop. Se quisermos inserir registros na tabela, temos o Insert Into. Portanto, vocês podem ver este padrão que o SQL é quase como se estivéssemos a falar em inglês com o sistema de gestão de bases de dados. Portanto, queremos inserir na tabela, dizemos Insert Into o nome da tabela e depois pomos entre parênteses os valores pela mesma ordem dos campos que nós criámos no Create Table. Por exemplo, aqui nos filmes, nós temos o identificador do filme, o título, o tipo, a classificação. Então, se quisermos inserir filmes, dizemos Insert Into Filmes, que é a tabela, os valores, 101, que é o identificador, o título, sexto sentido, o tipo, suspense e a classificação. Portanto, damos os valores pela mesma ordem. Lembrem-se que isso são tuplos, portanto, interessa a ordem em que vem, é isso que está a representar o que é que cada valor representa. E convém que o tipo seja consistente com o que nós declarámos antes. Por exemplo, aqui o identificador do filme é um inteiro, o título é texto, portanto, o identificador do filme vem como um número inteiro, mas o título vem entre aspas para indicar que é uma string, é texto. Portanto, aqui é a mesma coisa que vocês já estão habituados a fazer no Python. As strings têm as aspas ou as explicas, tanto faz, é igual ao Python nisso. Os números, vocês escrevem simplesmente os números. Desta forma, nós inserimos os registros na tabela
e depois, se quisermos ver o que é que está na tabela, podemos usar este comando select. Este é o comando mais complicado destes todos, porque permite-nos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Basicamente, o where e o order by são opcionais. O básico do select é select quais são os campos que nós queremos from as tabelas de onde queremos ir buscar os valores. Hoje vamos só ver seleções de uma tabela, mas podem fazer isto com combinações de tabelas, vamos ver para a semana para que é que isso serve. O where é uma condição que nós podemos pôr como opcional, só queremos os registros que cumpram aquela condição. E o order by é se nós quisermos ver os resultados ordenados por algum dos campos. E também é opcional. Portanto, este comando select é pensado para fazermos as tais queries à base de dados de uma forma que é bastante intuitiva e bastante versátil. Vamos ver aqui um exemplo. Queremos ver tudo da tabela dos filmes. Então, em vez de dizermos quais são os campos e enumerá-los todos, podemos pôr simplesmente um asterisco. Select asterisco quer dizer selecionar todos os campos. From filmes quer selecionar da tabela filmes. Como não estou a pôr um where, não estou a pôr condições, isso vai trazer todos os registros e para todos os registros vai mostrar todos os valores, todos os campos. E aqui tem o resultado. Se nós inserimos os nossos filmes todos desta tabela aqui na base de dados e agora estamos na consola do SQLite, fazemos select asterisco from filmes, ponto e vírgula para indicar que acabou ali o nosso comando, e vamos ver a lista de todos os filmes que estão lá. Isto na verdade são mais, continua aqui. Mas nós podemos ser mais específicos. Por exemplo, queremos só saber o título dos filmes que sejam do tipo animação. Então podemos escrever assim, select título from filmes, where tipo igual a animação. Tipo é a coluna onde está o tipo de filme, o atributo que nós queremos impor como restrição, e animação, pomos aqui entre aspas porque é string, este valor é do tipo texto, e ele vai ver se é igual à animação. Portanto, só aqueles registros que cumpram esta condição é que aparecem aqui. E desses registros que cumprem esta condição, o que vai aparecer aqui é apenas o título, porque foi o que nós pedimos. Se nós fizéssemos select asterisco, aparecia todos os valores destes registros. Mas como fizemos select título, só aparece o título. Aqui temos uma query mais complexa. Vamos pedir o título e o tipo dos filmes que tenham a classificação maiores de 12 e ordenados por título. Portanto, esta ordenação vai determinar como é que nós vemos os registros. Este where vai determinar quais são os registros que são selecionados e aquilo que está a seguir ao select, o título e o tipo, vai determinar quais são os campos que nós vamos ver no resultado. Portanto, aqui estamos a ver o título e o tipo. Vocês até podem trocar a ordem aqui, podem pôr a ordem que quiserem e depois aparecem os resultados por essa ordem. Dos filmes que cumprem esta restrição, têm esta classificação e ordenados pelo título do filme. Portanto, desta forma vocês conseguem fazer facilmente perguntas bastante complexas à base de dados sem estar a criar funções que façam isso. Imaginem que vocês tinham de fazer isto em Python, tinham de fazer uma função que percorria todos os dados, testava a condição, guardava só o título e o tipo, no fim tinha de ordenar e vocês não precisam de implementar isso, simplesmente usam o select e mandam fazer essa pergunta. O update permite-nos alterar valores que estão na base de dados e que de registros que já existem. O insert insere registros novos, o update altera valores em registros que existem. E a sintaxe é update, qual é a tabela, set, qual é o campo e o valor que vamos pôr lá, e depois where, a condição que os registros têm de cumprir para nós alterarmos esse valor. E aqui é um exemplo claro como é importante nós termos uma chave primária na tabela, porque muitas vezes acontece que nós queremos alterar o valor apenas daquele registro e não de todos os que tenham uma certa condição. Portanto, se nós usarmos aqui a chave primária na condição, garante-nos que vamos só ao registro certo. Mas não é só isso que o update permite fazer. Nós podemos alterar valores em todos os registros que cumpram uma condição qualquer. Por exemplo, todos os filmes que tenham o título Elizabeth, eu quero mudar o tipo para drama.
Se houvesse vários filmes com aquele título, isto seria alterado em todos. Como só há um, é só este que vai ser alterado. Se eu quero garantir que só altero aquele registro, então o melhor é usar a chave primária, porque essa garantidamente é diferente para todos os registros, e se eu usar isso na condição, pode ir só ao registro que eu quero. Se quiserem apagar registros, tem este delete from, a tabela, where e a condição. Portanto, todos os registros que cumprem aquela condição são apagados da tabela. Por exemplo, aqui vamos apagar dos filmes todos os filmes com classificação maiores de 12. E depois, se listarmos os filmes, vemos que só aparecem, que tenham outras classificações, todos os que eram para maiores de 12 desapareceram da tabela. O SQLite 3, que é o que nós vamos usar aqui nestas aulas, é um motor gratuito de bases de dados. Vocês podem descarregá-lo e instalar no vosso computador e podem utilizá-lo como interpretador de linha de comando. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui, vocês podem fazer no SQLite 3. Vocês executam o SQLite 3, aparece-vos uma consola à espera dos comandos e vocês podem criar as tabelas, inserir os dados, fazer o select, enfim, experimentar com isto. Para instalar, vão aqui ao site do SQLite 3, descarreguem aquele zip que diz lá Tools. No caso do Windows é o SQLite Tools Win qualquer coisa, no Mac também tem para o OS X. Se usarem Linux, provavelmente já têm o SQLite 3 instalado, mas se não tiverem, usem o gestor de pacotes normal e façam a instalação como fazem com o resto do software. Portanto, isto é fácil de instalar, não é muito grande, é para aí 1,5 MB ou assim as várias tools. A consola até é bastante pequenina e depois é fácil de vocês usarem. Se estiverem no Linux ou talvez no Mac, o melhor é abrirem a consola do sistema operativo e ir para a pasta onde vocês têm a vossa pasta de trabalho e executar o SQLite 3 lá. Se estiverem no Windows, extraiam este ficheiro, o SQLite 3exe, que é a consola, para a vossa pasta de trabalho e depois basta fazer duplo clique e aparece uma janela com o interpretador. Assim vocês estão a trabalhar na vossa pasta de trabalho, escusam de estar a dar os caminhos para os ficheiros. Quando vocês abrirem o SQLite, vão ver isto aparecer na consola, qual é a versão. Há aqui um aviso que vocês estão a usar uma base de dados temporária em memória, portanto tudo o que fizerem, create table, insert e assim, fica em memória, não fica no disco, mas podem fazer este comando, .open, para abrir uma base de dados que já existe ou criar uma base de dados nova se não existir. Portanto, fazem .open e o nome de um ficheiro, e se esse ficheiro já existir, o SQLite vai tentar interpretá-lo como um ficheiro de base de dados do SQLite. Se não existir, vai criar um novo. Notem, não tentem usar isto para ficheiros que não são do SQLite, senão vai dar erro. Mas podem assim criar uma base de dados no disco. Por exemplo, vamos criar uma chamada teste.db, o db é só para indicar que é a nossa base de dados, e usamos este comando do SQLite. Estes comandos do SQLite começam com o ponto, porque não são comandos standard do SQL, são comandos só da consola para fazer este tipo de utilitários, de abrir ficheiros e assim. Portanto, fazemos .open, o teste DB. Agora, se quisermos criar uma base de dados e pôr lá alguma coisa, por exemplo, vamos criar esta base de dados para elementos químicos, fazemos .open, química.db e depois podemos criar esta tabela, por exemplo, com o símbolo químico, o nome, o número atómico, a massa, o grupo, o período, etc. Podemos criar a tabela para fazer aqui a tabela periódica com os elementos todos. Depois podemos fazer inserts, agora iríamos pôr os elementos, ou então importar de um disco assim. Eu depois vou mostrar isto mais interativamente na teórica ou prática, mas podemos agora carregar a informação para a nossa tabela e depois fazer perguntas à tabela. E basicamente isto será como nós vamos funcionar sempre. Criar as tabelas que nós precisamos, inserir os dados nas tabelas e depois consultar os dados extraindo o que nós quisermos. Por exemplo, neste caso, este select asterisco from uma tabela é uma maneira rápida de vocês verem se têm lá os dados todos na tabela e se está tudo a correr bem. O select asterisco seleciona todas as colunas.
Se não puserem o where, aparecem todos os registros, todas as linhas, portanto assim vem a tabela toda rapidamente. Estes comandos, começados por ponto, aqui o ponto open e o ponto quit no fim, se vocês quiserem sair podem fazer ponto quit ou ponto exit e ele fecha a consola do SQLite. Estes comandos não são SQL Standard, são só da consola. Portanto, depois quando vocês estiverem a usar o SQL, por exemplo, a partir do Python, não podem usar estes comandos, aí usam mesmo só o SQL. Há outros comandos úteis no SQLite, que são destes específicos, que começam com o ponto, que servem para fazer várias coisas. Ou, por exemplo, este ponto help dá-vos uma lista dos comandos específicos da consola. O ponto read permite-vos executar um ficheiro que tenha comandos SQL. Por exemplo, se vocês tiverem este tipo de coisas, muitos inserts, isto pode estar tudo num ficheiro e vocês fazem só simplesmente read e ele executa todo o SQL que está nesse ficheiro. Este ponto schema dá-vos uma listagem dos esquemas das tabelas todas que vocês têm. O tables permite-vos ver quais são as tabelas que estão nesta base de dados. Depois tem outros, como por exemplo este do prompt, que permite alterar aqui o que vocês estão a ver no prompt do interpretador. O separador permite especificar o que é que está a separar os campos. Não só quando vocês estão a ver aqui com o select, por exemplo, se eu disser que o separador é um espaço, 2 pontos, um espaço. Quando faço select, os vários valores vêm separados por essa string. Mas é útil também para usar com este import. Vocês podem fazer este import, dar o nome de um ficheiro e o nome de uma tabela na base de dados, e o SQLite vai usar aquele separador que vocês definiram para separar os valores naquele ficheiro e vai carregar os dados todos para a tabela. Portanto, desde que o ficheiro tenha o mesmo formato que a tabela que vocês criaram, vocês depois podem importar tudo para lá. Por exemplo, se for um ficheiro CSV, que tem tudo separado por vírgula ou algo assim, podem fazer isso facilmente e carregar a vossa tabela a partir de um ficheiro que tenham no disco. Mas isto são comandos utilitários da consola, do SQLite, não são comandos específicos do SQL. Aqui tem alguns exemplos. Eu posso alterar o prompt para ficar assim, db com os sinais de mais e depois aqueles traços e o sinal de maior, e isso vai-me alterar o que aparece aqui no prompt e o que aparece nas linhas de continuação também. Se eu quiser saber o schema, tenho aqui as tabelas que estão criadas, neste caso é esta tabela dos elementos que eu criei aqui, e ele mostra-me como é que ela foi criada, qual é que é o esquema da tabela. Aqui posso alterar o separador, o table dá-me a lista das tabelas que estão criadas nesta base de dados, portanto aquela que vocês estão a aceder depois do open, e desta maneira vocês podem facilmente ver o que é que têm na base de dados. Resumindo, para esta primeira parte, nós vimos uma ideia geral do que é um sistema de base de dados, portanto basicamente temos os dados guardados alguns num ficheiro, temos o software que permite interagir com os dados, e temos estes esquemas de como é que os dados estão estruturados, como é que nós criamos as tabelas, o que é que são chaves primárias, etc. Portanto, isso constitui o sistema de base de dados. Para aceder a esses dados, nós vamos usar a linguagem SQL e o motor de base de dados que vamos usar aqui em FE é este, o SQLite, porque não precisa de instalação, é só pôr na pasta onde vocês estão a trabalhar e é pequenino, é muito fácil de usar. Vimos como criar tabelas, inserir dados e consultar os dados usando SQL, portanto tem aqueles vários comandos, create table, select, tem o insert, o delete e o update, portanto para manipular os dados e para consultar os dados. E vimos também alguns comandos do SQLite. O capítulo 15 dos apontamentos já tem um resumo disto, eu vou tentar pôr um pouco mais de coisas até ao teste, mas já tem lá alguma coisa. E, se quiserem, opcionalmente, podem ver um tutorial online do SQLite, mas isto tem muito mais detalhes do que nós damos aqui. É só se vocês quiserem depois expandir um pouco mais isto.